Nós estamos iniciando a gravação da lição 10 da revista de adultos da EBD, uma atividade desempenhada pelo DENEC, Departamento de Educação e Cultura da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves, e o DENEC sob a coordenação do pastor Reinaldo Odílio. Nós somos a equipe de Parnamirim, da Assembleia de Deus de Parnamirim, também chamada de ADEPAR, que é presidida pelo pastor Reinaldo Renovato de Lima, aqui presente, e hoje estamos participando de mais um podcast. Aqui sou eu, o evangelista Assis Irineu, o pastor Reinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, e o pastor Elias, professor da ETAP e também da nossa escola dominical. Então, nós vamos comentar a lição número 10, mas antes disso, quero ouvir as saudações iniciais do pastor Reinaldo e em seguida do pastor Elias. Pois não, nós queremos dar paz do Senhor aos nossos queridos irmãos, não é? Que estão assistindo a essa live. É um prazer, mais uma vez, contribuir com esse podcast para que haja melhor compreensão, não é? Mais aprofundada acerca da lição bíblica, desta feita lição número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. A paz do Senhor, meu pastor, eu quero saudar com a paz do Senhor o pastor Reinaldo Renovato, nosso pastor presidente aqui na Assembleia de Deus de Parnamirim, bem como o evangelista Assis Irineu, professor também da ETAP, professor e coordenador da Escola Bíblica Dominical de uma maneira geral, e a todos os nossos ouvintes, aqueles que estarão fazendo parte desse trabalho para abrilhantar, de alguma maneira, ou melhorar aquilo que será apresentado a cada um dos nossos alunos. O nosso maior desafio é tornar cada vez mais a escola dominical algo extremamente interessante para o aluno. E então, dessa maneira, nós convidamos a cada aluno e a cada professor a trazer a sua parcela de contribuição e participar conosco. Eu tenho certeza que Deus ele tem coisas maravilhosas para nos revelar através dessa lição. Com certeza. Então, nós estamos diante da lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. É um trimestre no qual nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, que está escrito nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. E o tema de todo o trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje, estudando sobre Nossa Segurança Vem de Deus. Nosso texto áureo se encontra em Lucas 12, 15, que diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, vou pedir ao pastor Elias para fazer a leitura da verdade prática e ao nosso pastor Reinaldo para fazer a leitura do texto da leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus 6, 19 a 27. Pastor Elias, na verdade prática. Amém, queridos. A nossa verdade prática vai dizer assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Vamos fazer a leitura, pastor Reinaldo. Do texto? Isso. Mateus 6, 19 ao 27. Quem vai ler é o Elias? O Senhor. Então, nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 6, 19 a 27. Diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque
odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajudem celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Esta é a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos estudando sobre esse importante assunto que está escrito neste texto, e a temática é a ansiedade. A palavra-chave é ansiedade. Por isso que o título diz: Nossa segurança vem de Deus. Já aqui na prestação da lição, nos traz os 3 principais objetivos que pretendemos alcançar. O primeiro é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. O segundo é descrever a idolatria ao dinheiro. E o terceiro é demonstrar a quietude espiritual em Deus. E existem algumas sugestões didáticas de como o professor poderia iniciar a aula fazendo uma didática. O nosso pastor Elias tem uma sugestão interessante sobre isso. Eu vi um slide recentemente em outra lição e achei que é perfeitamente aplicável, né? Que ele vai falar sobre nós tratarmos, durante a lição, ele vai falar sobre tratarmos as pessoas de uma maneira equilibrada, ou seja, não tratar pessoas com diferença pelo que elas têm ou pela posição que elas ocupam. Então, uma boa imagem que poderíamos colocar como método para essa aula seria a colocação de esqueletos. Esqueletos é onde eu vi lá no slide que tinha o esqueleto de uma pessoa rica, de uma pessoa pobre, de uma pessoa negra, de uma pessoa branca, e eles eram praticamente iguais, em formato, anatomicamente iguais. Então, mostrava que, na verdade, muitas das coisas que a gente vai ver ao longo da vida são passageiras e são futilidades, e às vezes a gente projeta tanto em cima do que tem ou do que ocupa, e de repente a vida é ceifada, porque só a Deus pertence esse tempo, e aí a pessoa planeja e não executa tudo aquilo, e toda aquela grandeza é em vão. Muito bem. Então, na lição que estamos comentando, a gente vê que o foco inicial é destacado no sentido de que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas em Deus. Ou seja, não colocar o nosso foco naquilo que é material. E é claro que quando a gente trata deste assunto, existe aquele perigo de alguém pensar que a riqueza deve ser demonizada. Então, já na introdução, o comentarista também diz que tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro, eu diria o amor ao dinheiro, não é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. Então, vamos tratar deste assunto, de termos cuidado com as questões de bens materiais, não colocarmos nosso coração ou nossa segurança nisso, mas, por outro lado, também devemos já ter o cuidado de não demonizar a riqueza, como tem acontecido muitas vezes em alguns grupos de estudos, em alguns ensinamentos, em algumas ideologias, inclusive políticas, que são divulgadas, né? E, às vezes, no discurso religioso. Precisamos ter cuidado com isso. A primeira parte, o primeiro tópico, trata da riqueza do céu e riqueza da terra. E aí, o comentarista ele aborda 3 pontos. Ele diz, em primeiro lugar, que uma conciliação seria impossível. Em segundo, ele trata sobre a questão dos tesouros da terra e tesouros do céu, colocando em contraste. E o terceiro, ele traz o subtópico em forma de pergunta. O que
o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Então, nós vamos já fazer uma abordagem abrangente, envolvendo esses 3 subpontos, no tópico primeiro. Aqui já começa com a questão da conciliação impossível entre a riqueza do céu e a riqueza da terra, quando ele já começa a destacar que uma das tentações que Satanás trouxe para o Senhor Jesus, o processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos da terra. O diabo ofereceu todos os reinos a Jesus e Jesus rejeitou esta proposta, claro, vencendo todas as tentações, deixando exemplo para nós. E mais adiante, ele coloca que nós não podemos agradar a Deus e aos homens, servir a 2 senhores. E destaca aqui a palavra mamon, uma palavra de origem aramaica, que tem um sentido de posses, de riqueza, de dinheiro, e, portanto, cobiça dessas coisas. Jesus, então, destaca, nesse texto, já no início da lição que nós lemos, a importância do tesouro do céu. A gente faz esse contraste. Eu quero, então, começar com o pastor Elinaldo nessa abordagem desse contraste entre tesouro da terra e tesouro do céu, em que o Senhor diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, né? Que a gente não deve se apegar nessa fragilidade das riquezas. Bom, então o primeiro tópico já foi sintetizado por você, que é impossível uma conciliação, não é, entre os tesouros, riqueza do céu e riqueza da terra. A pessoa tem que optar em que deve colocar o seu coração, né? Então, no tópico 2, o subtópico 2, fala sobre tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus mostra o seguinte, que os escribas davam muito valor, muita ênfase às riquezas, os bens materiais, né? Então, Jesus confrontou esse pensamento mostrando a distinção entre os 2 tipos de tesouro, né? E mostrou que os bens materiais não são sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes. Tudo isso é transitório, pode passar. E ele alertou, não é? Que as riquezas da terra podem ser afetadas, prejudicadas, tanto pela traça, usou uma linguagem retórica, pela ferrugem ou, na realidade, levado por ladrões. Então, quando se fala pela ferrugem, é porque naquele tempo não havia papel moeda, o dinheiro, as coisas geralmente de metal, e a ferrugem podia estragar, destruir, danificar, etc., né? E as traças são aqueles insetos aparentemente sem força, impotentes, mas podem causar um estrago grande, não é? Atacam geralmente as roupas das pessoas e outros objetos de pano e assim por diante. E quanto aos ladrões, isso aí já é bem claro, bem entendido, né? Perceptível. E os ladrões são aquelas pessoas que preferem, em lugar de trabalhar, se apropriar dos bens dos outros, seja pelo furto, seja pelo roubo, não é? Pelo assalto, etc. Há países em que os ladrões diminuem, sabe por quê? Como no Irã, no Iraque, países muçulmanos, porque quando o sujeito rouba, ele corta uma mão, né? Aí a camarada sem uma mão já vai ficar muito difícil para ele roubar certas coisas. E ele sabe que, se roubar, será cortada a outra mão. E provavelmente, se roubar a terceira vez, vai cortar o pescoço dele, né? Então, mas aqui na Terra é assim. De um modo geral, nos países chamados democráticos, viu? Os ladrões têm mais facilidades, né? Porque a legislação, muitas vezes, é complacente. Mas os ladrões roubam. Não sei se vocês estão sabendo, amados irmãos, Elias e assim, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei, né? Uma lei
que justifica pequenos roubos. Veja bem, quiseram implantar isso no Brasil também. Uma deputada esquerdista, foi um deputado, propôs isso. Entendeu? Não, certas importâncias pequenas, não se deve prender a pessoas, tal. Resultado, os Estados Unidos está havendo uma onda terrível, porque considera pequenos furtos lá algo em torno de $900. Resultado, aumentou grandemente os roubos nesse nível, não é? E os ladrões estão se aproveitando, rouba aqui 900, no outro lugar roubando mais 900, e assim vai por aí adiante. Então, os ladrões roubam. E se os ladrões tiveram a complacência da lei, não é? O ex-presidente do Brasil, você deve estar lembrado, tem um vídeo em que ele reverbera com força, dizendo que não concorda que um garoto, um adolescente, seja preso porque rouba um celular. Ora, meus irmãos, todo grande ladrão começou com pequenos roubos. Todo grande corrupto começou com pequenos delitos, não é verdade? Então, isso é um absurdo, isso é um apoio ao roubo. Então, o adolescente, que eu acho que já devia ter sido aprovada a redução da maioridade penal, ele vendo que existe a impunidade, ele vai se arvorar em roubar mais. Portanto, o ladrão é um dos agentes usados, né, para destruir as riquezas terrenas. Então, Jesus estava dizendo que nosso esforço deve ser em prol do reino de Deus, da sua justiça. Pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Essa é uma frase emblemática do grande patriarca Jó. Jó, como quem conhece a Bíblia sabe, né? Era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E era o homem mais rico do Oriente. Uma prova de que ele era grandemente abençoado por Deus, não só espiritualmente, mas também emocionalmente e materialmente. Então, não se pode, como você falou ainda há pouco, demonizar a riqueza, nem divinizar a miséria. Não devemos aceitar a tal da teologia da prosperidade, que diz que um crente não pode ser pobre, não pode ficar doente, que se ficar pobre ou estiver doente é porque não tem fé ou está em pecado. Isso é um absurdo. Essa teologia não tem base na Bíblia, mas também não devemos aceitar a teologia da miserabilidade, não é? Como faziam os monges, os ermitãos na Idade Média, né? E os padres faziam votos de pobreza, hoje parece que ainda fazem. Não, Deus não exige isso. Ele quer que a pessoa saiba colocar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E se Deus der condição para a pessoa ter bens materiais, que o tenha, mas não coloque o coração nisso. Nossa riqueza verdadeira, maior, está no céu, pois tudo aqui na terra passa. Muito bem, excelente comentário. Uma abordagem que o pastor Linaldo atualiza o tema, né? Mostrando como os ladrões têm encontrado facilidade nas leis de alguns países, e isso tem trazido um estrago muito grande. Então, pegando um gancho disso aí, nessa importância de não se demonizar a riqueza, vem o item 3, que fala sobre o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Gostaria de ouvir o pastor Elias trazendo essa abordagem. Amém. Queridos, bem interessante foi citado o caso aí de Jó e as riquezas que possuía e que depois da aprovação ainda foram duplicadas, né? E aqui nesse tópico, ele vai falar o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais e vai dizer que Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, como já foi falado pelos outros comentaristas. E aí ele faz questão de apresentar um panorama sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Salomão. Então, ele vai falar, por exemplo, no caso de Abraão, e diz assim no versículo de número Gênesis capítulo 14, versículo de número 18 até o versículo 20,
é uma boa leitura para fazer com os alunos. E vai mostrar a fidelidade de Abraão. E aí ele diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Isso aí nós vemos em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. E logo após nós vemos também em Gênesis 24, versículo 1, ele vai dizer que Abraão já era velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Veja bem que ele destaca a palavra tudo, quando ele diz lá no 14, 18 ao 20, em Gênesis 14, 18 ao 20, ele fala que ele dá dízimo de tudo. E em Gênesis, capítulo de número 24, versículo 1, ele também vai dizer que Deus abençoou Abraão em tudo. A fidelidade dele, então, por mais que possuísse riquezas, ele sempre priorizava também a presença do Senhor, mas Deus o abençoava em todas as áreas. A gente vai ver isso em Isaac também. Aí nós vemos em Gênesis 26, versículo 12 e 13, vai dizer que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A fidelidade que ele tinha diante de Deus é a maneira como Deus o abençoava. E o versículo 13 vai dizer que engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, ou muito poderoso. Então, nós vemos aí que é possível, sim, ser um cristão autêntico, marcar o seu tempo, como Abraão marcou, como Isaac marcou, e agora a gente vai ver o caso de Jacó. Nós lemos aí Gênesis 26, 12 e 13 para o texto de Isaac. É preciso que o professor mostre isso como um panorama de pessoas que, servindo ao Senhor, eles eram extremamente abençoados na área financeira. Não, com isso, eles, mesmo assim, não colocavam o seu coração naquilo de maneira a se tornar avarento ou se afastar de Deus. E aí vemos o caso de Jacó. Jacó e a história dos rebanhos, né? A história do tempo em que ele esteve convivendo com Labão. E aí ele vai falar de Gênesis capítulo 30, versículo 42 e 43, que vai dizer: mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. E assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então nós vemos aí que foram homens que buscaram a presença do Senhor, eles foram grandes na sua geração. Aí ele vai citar o caso de Salomão também, e a oração de Salomão, quando estava assumindo o reinado, e ele vai falar de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que vai dizer a oração de Salomão no versículo 10, 2 Crônicas 1 e 10, ele fala assim: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Foi o pedido dele, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? E aí Deus responde, Deus fala a Salomão diante daquilo que ele pediu. Ele fala assim: porquanto houve no teu coração, houve no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, ou nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. A sabedoria e conhecimento te são dados. Aí, olha só o que Deus acrescenta e diz: e te darei riquezas, e bens, e honra. Então, vejam bem que Salomão estabelece uma prioridade. Abraão, Isaac e Jacó estabeleceram uma prioridade de servir ao Senhor. E disso adveio muitas outras coisas que completaram áreas que talvez eles nem tenham pensado que chegasse àquele ponto, e o comentarista faz questão de destacar.
E ele fala que, em relação à avareza nos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador, veja bem, acumulador egoísta. Todo extremo é perigoso. A gente vê a questão do equilíbrio nesse tópico, e é preciso trabalhar isso com os alunos. Porque quando a gente fala de equilíbrio, por exemplo, quando a gente é jovem, tem média de 20 anos de idade, a gente quer trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, se for preciso, para produzir o máximo que a gente conseguir. A gente quer ganhar dinheiro e a gente acaba deixando de lado, às vezes, até a questão da saúde ou do descanso, e acaba, às vezes, passando por algumas doenças psicológicas por causa daquele excesso de atividade. Aí, quando a gente fica mais velho, a gente muda a prioridade, a gente quer pegar o dinheiro que tem lá, muitas vezes, e investir em saúde. Então, essa questão da prioridade é importante. O mal do avarento e do acumulador é que, às vezes, nem para ele vive bem. Ele acaba juntando tanto para um tempo que nunca chega na vida dele, ele não viaja de férias, ele não ajuda nos trabalhos da igreja, ele não anda bem para si mesmo nem para os outros. Então, acaba se tornando algo que ele chega a perder até o controle. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. É algo que os alunos devem apresentar esse panorama, os professores para os alunos, sobre o retrato desses homens de Deus, como o pastor Elinaldo citou. Jó, aqui foi citado Abraão, Isaac, Jacó e Salomão, são excelentes exemplos. Muito bem. Disso que o professor Luiz tem falado, a gente percebe sobre o perigo da idolatria ou do amor ao dinheiro, né? Eles são exemplo de pessoas que, apesar de terem dinheiro, terem riquezas, não amaram o dinheiro, não se apegaram ao dinheiro. Mas existe sempre o perigo, a idolatria ao dinheiro, que é o tema do tópico 2, é o assunto do tópico 2. E aqui, nessa parte do tópico 2, nós temos 3 abordagens. A primeira, o subtópico 1, trata sobre o coração no lugar certo. O coração no lugar certo vai livrar a pessoa de descambar, desencaminhar-se para o amor ao dinheiro. Os nossos corações, diz o comentarista, não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Então, este é o ponto que o comentarista ele começa a abordar, coração colocado na pessoa de Jesus. E depois disso, no número 2, ele já vai tratar sobre a questão do idolatrando a mamon e, por derradeiro, a riqueza condenada por Cristo. Então, já passo ao pastor Linaldo para ele trazer essa abordagem, especialmente sobre essa idolatria a mamon, que é o perigo do amor ao dinheiro, que o comentarista está colocando aqui neste tópico. É verdade, é um ponto interessante, mas antes eu queria dar uma sugestão no comentário do vídeo anterior, que o pastor Alice fez muito bem. Uma sugestão é que o professor, quando for dar essa parte aqui, ele faça como o pastor Elias fez. Diga para o aluno, leia, quando falar de Abraão, leia Gênesis 14, 18 a 20, né? Falar de Isaac, leia Gênesis 26. Um aluno lê. Jacó, lê também, entendeu? Essa é a sugestão. Bom, no tópico 2, o tópico do algarismo romano, né? Fala sobre a idolatria ao dinheiro. Nós sabemos que tudo aquilo que tomar o primeiro lugar de Deus no coração da pessoa se torna um ídolo. Né? Alguém apropriadamente já disse que no coração do homem existe um trono. E nesse trono não cabe 2 pessoas. Ou só cabe uma pessoa. Então, se a pessoa der o lugar a Deus ou a Jesus, nada mais pode tomar o lugar desse trono que é o coração, que tem no coração da pessoa, não é? Então, o comentarista fala o coração no lugar certo. Então, nossos corações não podem estar pegados às coisas deste mundo. Já foi dito que Jesus não proíbe a pessoa ter bens, desde que esses bens sejam
adquiridos pelo trabalho, honesto, não é? Sem corrupção, sem roubo, sem desvio, isso não é condenado, não é? Como já foi visto aí nos exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó e do patriarca Jó, não é? Jó era o mais rico do Oriente. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão foi um rei riquíssimo, não é? Agora, o exemplo de Salomão aqui me parece um tanto fora de lugar, porque Salomão é o tipo do homem de Deus que começou bem e terminou pessimamente. Ele voltou mais para, depois de estar muito rico, ser rei, ele se voltou mais para a área do sexo, envolvido com muitas mulheres, centenas de mulheres e concubinas, e a Bíblia diz que as suas mulheres perverteram o seu coração. E ele se voltou até a oferecer altar a Baal, a Moloque, a não sei que, a Deus estranho, né? Ou seja, Salomão teve no seu coração, no final da sua vida, um Deus diferente, né? E não foi nem a riqueza, foi o sexo, mulheres, vaidade nessa parte. Então, nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. E ele aqui fala no arrebatamento da igreja, que está próximo, né? E quando as obras serão provadas pelo fogo. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, o comentarista se remete para essa parte. Hein? Esse capítulo 3 fala das obras, os tipos de obra, né? A que devem ser comparados às obras. Então, o apóstolo diz que tem obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. E essas obras, no julgamento de Deus, elas não serão destruídas. E quem tiver obras comparáveis a estas três materiais, não é? 3 elementos, então receberá galardão. Enquanto que existem as obras comparáveis, madeira, feno e palha. E o apóstolo diz que quem tiver obras comparadas a esses 3 materiais, madeira, feno e palha, não vai ter galardão, porque as suas obras serão queimadas pelo fogo, não é verdade? São queimadas, não passam no julgamento de Deus, não tem galardão. Mas é interessante que aqui, pela misericórdia de Deus, o apóstolo diz que os tais, no entanto, serão salvos como pelo fogo, escaparam fedendo a fumaça, né? A fogo, coitado. Mas é uma coisa terrível. Então, haveremos prestar contas. Aqui fala da prestação de contas que haverá diante de Deus, da qual ninguém escapará dessa prestação de contas. Todos os homens, salvos ou não, haverão de prestar contas a Deus. Os salvos prestarão conta do tribunal de Cristo, conta das suas obras, não é? Eles não serão condenados pelas obras, pois já são salvos, porém não receberão galardão. Enquanto que os ímpios participarão da segunda ressurreição, do juízo final, e ninguém vai escapar, desde a primeira pessoa que nasceu no mundo até a última, até o juízo final, ninguém escapará, não é verdade? Isso é muito sério. O segundo ponto, o subtópico, diz idolatrando a Mamon. Como nosso professor assim já falou, Mamon, a palavra é um deus, né? De origem aramaica. E então ele diz o seguinte: você quer juntar tesouro no céu ou na terra? Você via Deus ou a Mamon? Jesus disse: se você der prioridade a um, vai aborrecer o outro. Então, se você coloca como primeiro lugar na sua vida ganhar dinheiro, isso está ligado também, pastor Elias e pastor Assis, ao sentido da vida, não é? Qual o sentido da vida? A maioria das pessoas não define isso. Para que é que estão vivendo, pelo amor de Deus? Para que estão vivendo? Qual é o sentido da vida? Para uns, o sentido da vida é mamon, é dinheiro, é riqueza, é ganhar mais, não é verdade? Essas pessoas, quando morreram, não levam nada. Sei até de um caso, no cemitério do Alecrim, lá em Natal, que uma pessoa muito rica mandou construir uma verdadeira casa como o túmulo da família.
E naquela casa ela disse, então, que quando morresse, queria que os seus bens que ela usava mais fossem colocados lá. Aí lá colocaram a geladeira, lá não sei para quê, lá colocaram o piano, lá colocaram a cama, lá colocaram outros bens que aquela pessoa dava muito valor. Pronto. As pessoas iam visitar o cemitério da época dos finados e ficavam ali olhando pela porta, aquele mausoléu, na verdade, com aqueles bens ali dentro. Até que um dia, um ladrão não foi só olhar. O ladrão arrombou a porta lá daquele túmulo, né? E levou os bens que tinham valor, cumprindo o que Jesus disse. Os ladrões minam e roubam. Então, não adianta a pessoa estar colocando em primeiro lugar o sentido da vida no dinheiro, nas riquezas. Né? Outros colocam na política, outros colocam na fama, outros colocam na posição. Tudo isso passa, na verdade, isso não tem valor real, permanente, não é verdade? Então, em seguida, ele fala que Deus, quem conhece Deus de modo pessoal, jamais fará escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não é? Nesse caso, idolatrando Mamon, idolatrando as riquezas. Não é? Em Êxodo 20, o mandamento, e não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. E o terceiro subtópico, para terminar esse item, a riqueza condenada por Cristo. Já vimos que Jesus, nem Deus, impede que a pessoa tenha riquezas, não. E tem exemplo de homens que ele abençoou grandemente com bens materiais. Não é? Então, é condenado, na parábola do rico insensato, Jesus mostra 3 erros daquele homem. Era um grande proprietário, um grande proprietário de terra, um grande fazendeiro, né? Não é? Então, ele cometeu 3 erros. Primeiro, o primeiro erro está no fato de ele que achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Naquela palavra diz, alma minha, come, bebe, folga, pois tem bens acumulados há muitos anos. Era a oração dele, né? A reflexão dele para sua alma. E o segundo erro dele era que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Aquilo que eu falei há pouco, não é? O sentido da vida para esse homem rico aqui da parábola era a riqueza, eram os bens materiais. Ele acumulava, e ele dizia assim, sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar meus celeiros atuais e vou fazer outros maiores para acumular mais bens ainda. Que coisa, né? E o terceiro erro era que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, esquecendo-se que logo seria intimada a comparecer perante Deus. Naquela palavra, Jesus diz assim, de madrugada ele ouviu uma voz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Já pensou? Já pensou? A pessoa ouviu uma advertência dessa, não é? De última hora, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Tantos bens, tanta riqueza, tanta terra, né? Lembro-me também aqui, irmão, pastor Elias e pastor Assis, ilustração interessante que você pode passar para os seus alunos, né? Isso está gravado, você pode me passar. Um homem no interior, eu me lembro dessa ilustração desse testemunho, de mais de 40 anos para trás. Um homem rico, né? Rico, mas não era crente. Ele resolveu convidar o pastor da igreja, daquele local, para fazer uma visita a ele, jantar com ele. E o pastor atendeu aquele convite, né, atencioso daquele cidadão riquíssimo daquela terra. Quando então, sabe, no interior, o pessoal janta cedo, né? Depois da janta, assim, por volta das 5 horas, 5 e pouco, ainda tinha a claridade do dia, né? Depois da janta, aí o fazendeiro rico chamou o homem lá na frente da sua casa e disse, pastor, o senhor não quer saber como eu sou rico, né?
Aí ele apontou assim para o lado norte da propriedade. O senhor consegue ver aqui o fim da minha propriedade? O pastor botou a mão assim diante de cima dos olhos. Realmente, não consigo. Aí aquele fazendeiro virou-se para o lado sul. E aqui nessa direção, o senhor consegue ver o final da minha propriedade? O pastor, mais uma vez, com sabedoria, botou a mão assim no olho. É muita terra, não consigo ver. Aí ele foi para o lado leste, oeste, fez a mesma coisa. E o pastor dizia, né, não consigo ver. Pois é, pastor, o senhor vê como eu sou um homem rico, né? Aí o pastor sabiamente deu uma grande lição naquele ricaço, né? Apontou para cima assim, ó. Agora eu lhe pergunto, naquela direção, o que é que o senhor tem? O fazendeiro olhou para cima assim, não, eu não tenho nada. Não tenho nada. Aí eu disse, então, o senhor é muito pobre. Que o homem, pessoa verdadeiramente rica é quem tem tesouros no céu. O senhor só tem aqui na terra. Quando o senhor morrer, não vai levar absolutamente nada. Ainda está sujeito a assalto, roubo, sequestro, e depois até os herdeiros acabar com tudo, não é? Essa é uma ilustração interessante para você passar para seus alunos, não é? Para que não cometamos aquele mesmo erro daquele homem da parábola. Excelente. Pastor Elias, que teria a acrescentar sobre este tópico? É extremamente interessante, né? Até a questão que o pastor Linaldo falou sobre Salomão, né? E algo que precisa ser salientado para os alunos, e é uma regra para a nossa vida cristã, que a gente não basta começar bem, né? É preciso conservar bem para terminar bem. Então, isso é muito interessante. E quando a gente fala sobre essas riquezas, todo extremo é um problema. Então, até o pastor Linaldo, em alguns cultos de doutrina e alguns ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, destaca também isso. E a gente, quando fala sobre extremo, e a lição já lá nos comentários iniciais, ela vai tratar a questão do equilíbrio. E é isso que precisa ser destacado. Eu também já conheci o outro extremo, daquela pessoa que não junta nada. Até para quando o carro dele quebra, ele não tem reserva. O planejamento financeiro dele é ali no limite ou até passando do limite. Aí eu já vi casos em que houve óbito na família, houve alguma situação extrema e a pessoa não tinha, naquele momento, nada em reserva para recorrer. Então, essa preparação, a preparação para que você tenha um período da velhice, se assim Deus permitir a pessoa chegar saudável, é extremamente importante. O planejamento financeiro, o planejamento pessoal, isso feito de maneira familiar organizada, é extremamente importante. A riqueza que está aqui condenada é aquela que é colocado realmente o coração. Então, esse tópico 2 é um tópico que tem inúmeras lições práticas. Eu creio que cada professor aí tem exemplos ou da sua vida ou de alguém muito próximo que será perfeitamente empregado nesse tópico e que vai, com certeza, brilhantar a sua aula, até trazendo para a particularidade do regionalismo, do local onde você está ensinando. E eu tenho certeza que um exemplo maravilhoso como esse que a gente acabou de ouvir, né? Que o camarada não tinha nada em reserva para o Senhor, não tinha guardado nada diante de Deus. Então, vai ser um exemplo que vai ser marcante e que vai somar muito à aula. E, sobretudo, eu acho que pastor Elinaldo, pastor Assis, quando a gente vai dar uma aula conhecendo os senhores como eu conheço, a aula tem que, sobretudo, fazer o aluno interagir. Então, eu acredito que, nesse momento, vai fazer com que outros que estão participando da aula contem exemplos dentro de um tempo saudável que vão somar e que vão abrilhantar essa aula.
interessante. Nós tratamos, então, sobre a questão da riqueza do céu e riqueza da terra. Vimos que não tinha conciliação nesses pontos. Tratamos também sobre o perigo da idolatria, né? Do amor exacerbado ao dinheiro. E agora chegamos ao tópico terceiro, com algumas lições espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo sobre qual a solução diante da ansiedade da vida. Vivendo a quietude espiritual em Deus. E aí ele traz 3 subtópicos. O primeiro são os males advindos das preocupações, que depois de tratar sobre as riquezas, o Senhor já passa a abordar a questão da ansiedade, que é algo tão atual atualmente, né? É algo tão presente na sociedade, inquieta cristãos, não cristãos, porque as pessoas vivem muito preocupadas com o tempo presente, com as dívidas, com endividamentos, e também com bens materiais, com status, etc. Há muitas preocupações no ar, com o futuro, com o que será do futuro. Então, os males advindos das preocupações até mesmo com a manutenção, com a posse de bens. O número 2, vivendo sem inquietação. Então, como é que a gente pode superar essas crises do século presente, que traz tantas preocupações, e por derradeiro vivendo sossegados em Deus. Este tópico terceiro é muito interessante, porque nós temos visto que mesmo pessoas espirituais, mesmo pessoas que leem a Bíblia, que oram, etc., já têm chegado a um desespero tal, a ponto até de cometer suicídio. Como bem recente, nós temos visto alguns casos. Eu tenho comentado com alguns irmãos que até 10 anos atrás, eu nunca ouvia falar de um caso sequer de um pastor, um padre cometendo suicídio, e raramente um crente. Era a coisa mais difícil do mundo, um crente cometer suicídio. Mas, nos últimos 10 anos, inclusive pessoas do ministério, ministros do evangelho, cristãos, estão cometendo suicídio em atos de desespero, né? Em atos de desespero. Este tópico aqui, ele vem acalmar o coração, né? Então, eu quero pedir ao pastor Linaldo que faça a abordagem geral desse tópico. Depois o irmão Elias já também traz as suas impressões. Bom, esse tópico realmente é um tópico bem interessante, porque fala do lado espiritual e do lado emocional e psicológico, né? Também envolve tudo isso. Vivendo aqui tudo espiritual em Deus. Aí no primeiro subtópico fala dos males advindos das preocupações. Ele dá um alerta aqui que não é somente mamon que pode levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, não é? Porque temos um Deus que cuida de nós, como diz o Salmo 23, versículo 1, o Senhor meu pastor, nada me faltará. E ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Esse ponto é interessante, mas advindo das preocupações. Eu já li um livro interessante, tem na minha biblioteca, né? A provisão divina para a sua saúde, do doutor em divindade, né? Macmillan, um cristão, um crente lá dos Estados Unidos. É um livrozinho de bolso, mas me ensinou muita coisa sobre saúde mental, emocional. E um dos pontos que ele aborda é isso, é não viver ansioso, né? E Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, não estejais ansiosos por coisa alguma, não é verdade? Não estejais ansiosos, aliás, é Filipenses 4:7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. E qual o resultado de não viver ansioso por coisa alguma? O apóstolo responde no versículo seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, este versículo tem acompanhado
na minha vida. Quando eu era jovem, né, mesmo depois de casado, eu era ansioso, muito ansioso. Me preocupava em demasia, não com riqueza, graças a Deus, nunca fui preocupado com riqueza. Para ter uma ideia, meus carros sempre duravam 8, 10 anos para trocar, não é verdade? Nunca me preocupei com isso. Porém, a minha preocupação era com as coisas, com as pessoas, com os métodos de trabalho, o que fazer melhor na igreja, etc. e tal. E por causa dessas preocupações, eu acabei tendo um estresse profundo, uma estafa muito pesada, e entrei em depressão e tive síndrome de pânico. Depois dessa experiência, 3 anos tomando remédio controlado, foi que eu pude ver que preocupação não tem futuro. Você não pode viver sem se preocupar com as coisas, claro, mas as preocupações em demasia. Ansiedade mata, prejudica a pessoa, prejudica grandemente, não é verdade? Então, aqui está mostrando que a pessoa precisa ter... Aqui é tudo espiritual em Deus. Não podemos viver aqui, esse exemplo de Marta e Maria, não é verdade? Marta estava muito preocupada em fazer as... Eu acredito, irmãos, naquela ensino de Jesus em Lucas 10, 38 a 41, eu acredito que Marta não estava querendo deixar de dar atenção a Jesus, não. Eu acho que ela estava fazendo tudo na casa para oferecer uma ótima recepção, a melhor refeição, a melhor sobremesa para Jesus. Enquanto sua irmã Maria preferiu ficar aos pés de Jesus, não é? Ficar aos pés de Jesus. E então Jesus disse, e a própria Marta, né, tão preocupada com as coisas materiais, disse: Mestre, você não está vendo que minha irmã fica só lhe ouvindo aí, não vem me ajudar? Estou aqui muito ocupada. Aí Jesus disse: Marta, Marta, estás afatigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Que maravilha! Que melhor parte foi essa, não é, amados? A melhor parte foi estar aos pés de Jesus, ouvir a palavra de Deus, aquietar-se na presença de Deus. Essa é a melhor parte, não devemos ter cuidado, procurar cultivar, não é, na nossa vida espiritual. Segundo lugar, diz aqui, vivendo sem inquietação, não é? No mundo que vivemos, um mundo perigoso, um mundo cheio de estresse, não é? De tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, não é verdade? É difícil não viver com algum tipo de preocupação. Porém, aqui diz que o materialismo afastou o homem da sua quietude, né? Então, ele fala a simplicidade da natureza que os antigos viviam lá no sertão, lá no sítio, etc., sem se preocupar demais com inflação, com isso, com aquilo, não é verdade? Traz lições interessantes para nós. Aí ele diz aqui, não devemos estar inquietos. Jesus usa uma referência às aves, não é? Não esteja ansiosos por coisa alguma. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial cuida dela. De fato, eu já vi passarinho morrer dentro da gaiola, quando alguém deixou de dar comida. Mas nunca vi passarinho morto no chão. É uma curiosidade que eu tenho, não sei se alguém poderá me explicar, onde morrem os passarinhos? Eu creio que eles morrem, né? Mas até hoje não consegui ver passarinho morto. Morto de velho, não. Os passarinhos soltos por aí sobrevivem, né, tranquilamente. Aí depois ele fala no livro dos campos, não é verdade? Que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles, e Deus foi que cuidou de todos eles. Então, só podemos viver sem inquietação quando temos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Realmente, irmão. Agora, é difícil viver confiando inteiramente em Deus, sabe, irmãos? Veja só, o Salmo 37 é uma sugestão também, um subsídio adicional para o professor levar para a sala de aula, para a sala da escola dominical. Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele
tudo fará. Sabe o que eu descobri? Os crentes, e mais na frente diz, descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que eu descobri ao longo desses anos de vida, de experiência? É que às vezes a gente entrega a coisa a Jesus, mas não descansa. Entrega, mas fica preocupado. Entrega, mas perde sono. Não. É como se entregasse algo a Jesus e ficasse segurando. Não. Quando diz entrega, é para entregar. Descansar no Senhor, não é? Para ter paz de espírito realmente, na verdade. Viver sossegados em Deus é o ponto. Não é para viver inquieto, preocupado, gastando energia, aquilo que pode prejudicar a sua saúde. Irmãos, nesse livro do Dr. Macmillan, Provisão Divina para a Sua Saúde, ele diz, olha, preocupação, ansiedade, e sobretudo, ele também chama atenção para uma coisa, ira, raiva. Isso tudo somado causa um fenômeno no nosso organismo chamado tensão emocional. E a tensão emocional era gerada muitas vezes de maneira imperceptível. E ela vai aumentando e chega a um ponto que ela explode em algum lugar. Tá certo? Então, não vale a pena viver inquieto, ansioso e muito menos irado contra alguém. Não. É procurar viver na paz de Deus, tá certo? Para ter saúde espiritual, emocional, psicológica também. Então, o Dr. Macmillan disse que tem efeito devastador no organismo. Nas mulheres pode acabar com o útero, e prejudicar toda a sua saúde, o homem também se prejudica muito. A tensão pode estourar no coração, pode ser no cérebro, pode ser no sangue, pode ser na pressão arterial, etc. Então, Jesus fala nisso, né, que os lírios dos vales, Jesus cuida deles melhor do que muita gente, não é verdade? Então, neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude e a calma que vem de Deus, não é verdade? Esse versículo de Filipenses 4:7, por sinal indicado aqui na leitura, né? Não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam conhecidas entre Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, para dar aos vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. É o meu comentário. É interessante, queridos, sobre essa questão de em que nós colocamos a nossa energia, né? Ou seja, colocamos o nosso empenho. Tudo que a gente faz reserva nos coloca numa certa zona de conforto ou em maior tranquilidade. Alguém que não deixa reserva nenhuma na conta, quando vem alguma conta adicional que ele precisa pagar, ele se impacienta. Então, tudo precisa de reserva, até mesmo a questão emocional. Você se reservar e perceber que algo está se tornando tão desgastante a um ponto que está tirando a sua saúde. Você precisa trabalhar essas áreas. E alguns livros de psicologia, quando vão falar sobre isso, eles acabam orientando a você fazer. Se você não mudar a forma como você faz algo, os resultados produzidos serão sempre os mesmos. Então, você precisa mudar isso. Muitas vezes a gente vê isso até na área física, pessoas que não costumam praticar nenhum tipo de atividade física, ele não prepara o corpo para determinadas situações, se tornam mais suscetíveis a fraturas, se tornam mais suscetíveis a problemas cardíacos, se tornam mais suscetíveis a problema de diabetes e outros males. Então, você tornar aquilo que está à sua volta algo equilibrado requer, claro, requer esforço, sim, mas também faz parte de uma preparação. E o comentarista, ele, ao falar sobre isso, ele destaca a importância da adoração, ele destaca a importância de você ter uma vida com Deus também. Porque aí, quando a gente vai olhar o texto sagrado, falando sobre isso, e dentro dos textos que estão propostos, ele vai falar de Mateus 6, 33 e 34, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí ele traz um conselho maravilhoso que o professor deve também ressaltar, né? Então, que é o quê? No versículo 34, que ele diz: não vos inquieteis
pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, a gente vê, e hoje eu ouvi um comentário no meu trabalho que me chamou a atenção, é que alguém dizia assim, às vezes as maiores preocupações que nós temos e as coisas que nós gastamos mais energias, elas se resolvem de forma natural. A maior dificuldade é a gente ter esse filtro de esperar que as coisas aconteçam. O pastor Elinaldo falou aí de algumas coisas que às vezes a gente entrega na presença do Senhor, mas não descansa. Então, isso tudo acaba trazendo males terríveis. E dentro da ansiedade, dentro das características de alguém ansioso, além de todos os problemas físicos que ele acaba tendo, é que o ansioso está sempre tentando controlar algo que está fora do alcance dele. E isso acaba desgastando ele. Então, aqui nós vemos textos bem interessantes quando fala até sobre a questão do dinheiro, que foi algo que eu fiz questão de ressaltar. Quando a gente é jovem, a gente não se preocupa em perder saúde, investindo o máximo que a gente consegue, muitas vezes, para tentar ter mais dinheiro ou alcançar alguma coisa. E quando a gente fica mais velho, as prioridades mudam, a gente quer trocar aquilo por saúde, a gente quer qualidade de vida, até a nossa perspectiva muda. E aí, dentro desse aspecto, o Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, vai dizer que quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. A pessoa nunca vai ter um ponto em que ele vai dizer, eu cheguei aonde eu precisava, eu cheguei aonde eu queria. E diz que quem amar a abundância não se fartará de renda. Também isto é vaidade. Então, ele faz questão de destacar isso. Então, meu conselho aqui, eu sei que o nosso tempo já está ficando escasso, ainda temos as considerações finais, é a gente praticar o que está em Mateus, capítulo de número 6, o versículo 34. É tentar não estar inquieto. Mas, para isso, não basta a pessoa simplesmente parar e dizer assim, não, eu não vou mais ficar inquieto. Existe toda essa preparação à volta. Se você não quer ficar inquieto, tenha um bom planejamento. Se você é alguém que planeja bem o seu dia e no seu dia está incluída a adoração, você vai ter uma vida cristã saudável, vai buscar primeiro o reino de Deus, vai dar aquela prioridade e as outras coisas vão sendo naturalmente acrescentadas. Então, é uma questão de atitude. Mudar alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina, também é uma questão de atitude. E isso é bem importante. Então, Deus abençoe a todos. Eu creio que essa lição tem inúmeros exemplos. Ela é extremamente prática para o nosso dia a dia e que poderão ser empregados em sala de aula e que vai despertar os alunos a participarem. E eu até aconselho a fazer tempestade de ideia, né? Falar sobre um determinado problema e ver o que os alunos têm para acrescentar de como solucioná-lo. Acho que vai ajudar bastante, seja na área física, na área espiritual, na área emocional, e eu tenho certeza que quem praticar os exemplos que vão ser dados aí vai ser abençoado. Muito bem. Às vezes, problemas todo mundo tem, mas às vezes as pessoas focalizam muito naquilo que não tem e não agradecem pelo que já tem, né? Então, agradecer pela vida, agradecer pelos bens, agradecer por tudo aquilo que o Senhor está nos dando e procurar ter uma vida de adoração, de oração, de leitura da Bíblia, deixar Deus falar conosco. Isso leva à quietude da alma. É realmente buscar a dependência do Espírito Santo. Então, restam apenas poucos minutos para a gente encerrar. Esta foi a nossa lição, podcast da lição 10. Tratamos sobre o tema Nossa segurança vem de Deus, ou seja, não das riquezas, não dos bens materiais. E neste momento vamos fazer a oração final e o nosso pastor impetra a bênção apostólica, pois o nosso tempo já se esgotou. Eu vou fazer esta oração. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por estes momentos que nós temos passado na tua presença. Abençoa cada professor, cada aluno,
a cada escola dominical, que a tua glória, Senhor, meu Deus, se manifeste na vida do teu povo, que o teu saber, o teu conhecimento penetre dentro de cada um de nós, trazendo discernimento, trazendo sabedoria para vivermos de forma prática na quietude do Espírito Santo, esperando e confiando em Ti. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Recebamos a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém. 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 Glória a Deus.